Bom dia aí, minha galerinha do sexto ano A e B. Olha eu aqui de novo. Vamos aqui ter geografia, né? Vamos aqui ter boas aprendizagens, né, na nossa videoaula de hoje. E vocês assistirão aí já programado na rotina de aprendizagem que vocês têm, né? Então veja bem, sempre eu faço a abertura da nossa videoaula, o que há de prastezinho que eu peço, livro didático ao visualizar a aula de geografia. Porque sempre há necessidade que enriquece a nossa aprendizagem, porque a gente vai estar recorrendo a mapas, a ilustração, imagens, infógrafo, tá certo? Então há necessidade. E o nosso conteúdo, a gente vai para o percurso 12, geografia, percurso 12, a ação humana, a ação humana e o clima. Olha aí, a nossa pauta da aula para aprendizagens é a ação humana e o clima. Está na página 90, ok? Você do outro lado aí da tela, página 90. Então a gente começa falando da seguinte forma. A ação humana, nós, seres humanos, sociedade moderna, de economia capitalizada, praticamente global capitalismo. Então a nossa ação humana, infelizmente, o ser humano tem agido e vem agindo de forma até destrutiva na natureza. Ah, professor, de que forma? Vou dar vários exemplos, mas começando por um exemplo que é da ação nossa, do ser humano, que configura-se como de forma destrutiva da natureza, que causa impactos nocivos, né, a todo o dinamismo da biodiversidade. Olha o exemplo, desmatamento. Quando o homem pratica, o ser humano pratica o desmatamento, implica aí numa cadeia de intervenção no dinamismo do clima na natureza. Vamos ver de que forma? Quando se retira a cobertura vegetal para interesses econômicos, quer seja para construção civil, quer seja de forma geral, para a prática da agricultura, o que é que acontece? Está bem expresso na tua página 90, né? Influencia diretamente o clima, o desmatamento, influencia diretamente o clima local, ó, atentai bem, clima regional e o clima global. Então, o desmatamento influencia o clima, aí eu coloco aqui, ó, local, regional e o global. Vamos ver como é que é esse mecanismo, retirada da cobertura vegetal, prática do desmatamento, obviamente, e eu citei interesses econômicos, e de forma geral a prática da agricultura é um dos maiores causadores do desmatamento. E o que é que ocorre com o desmatamento? Vamos aí falar em cadeia. Primeiro, está no teu livro, página 90, deixa bem claro. Afeta o retorno do vapor de água para a atmosfera. Como é que é isso, professor? O desmatamento afeta o retorno do vapor de água para a atmosfera. Porque a planta, ela transpira. A vegetação, ela transpira, ela oferece vapor de água para a atmosfera, que por sua vez vai vir em forma de chuva, de precipitações, de chuva. Como que a planta oferece ou libera esse vapor de água? Num processo chamado evapotranspiração. Olha o nome, evapotranspiração. Então, veja bem, é uma das causas nocivas da prática do desmatamento.
é o retorno do vapor de água para a atmosfera. Está bem claro aí para vocês. A ação danosa que vem em função do desmatamento é o efeito erosivo. Quando se tira a cobertura vegetal, aquele terreno vai ficar desprotegido, aquela área vai ficar desprotegida da copa das árvores, obviamente, das raízes das árvores, e o solo vai ficar sob a ação de erosão. E o que é a erosão? Podemos dizer que é o fenômeno de decomposição do solo. Então, é uma ação danosa. Não é? Além de o desmatamento, a gente vai estar analisando o desmatamento e o efeito estufa, ok? Dos gases nocivos que causam o efeito estufa. Então, o desmatamento, além da cobertura vegetal, ao ser retirada, bora aí colocar em ordem. Retorno do vapor de água na atmosfera, porque a planta ela transpira e o processo, falamos, é evapotranspiração. Outra ação danosa em função do desmatamento, retirada da vegetação, como eu havia dito aqui para vocês, é a erosão, provoca erosão, decomposição do solo. E por que não falar que é tão grave também, pode entrar em processo de extinção animais que habitam aquela área que está sendo desmatada, como também plantas. Pode entrar o teu parágrafo, o livro teu, o parágrafo, o primeiro parágrafo, finalzinho do primeiro parágrafo, deixa bem claro. Coloca espécies de animais e de vegetais em processo de extinção, a retirada da cobertura vegetal. Então, a queimada que se pratica para tirar a vegetação, a cobertura vegetal de uma determinada área, tem essa prática é tão nociva que pode causar, está causando também, né, contribuindo para o chamado efeito estufa, apontado como principal responsável pelo aquecimento global. Por quê? Porque, veja bem, quando se pratica queimada para destruir a vegetação, é liberado para a atmosfera, nesse processo, o dióxido de carbono, a fumaça, o dióxido de carbono, que vai contribuir com outros gases nocivos na atmosfera, né, que vai contribuir vai causar o efeito estufa e, obviamente, aquecimento global. O que vai acontecer, esse processo de aquecimento global em função do efeito estufa, é o desajuste nos climas padrões da Terra, ok? O livro de vocês pede para fazer uma análise de um infógrafo. O infógrafo da página 92 e 93, está aqui a imagem, infógrafo. Aqui está todo o processo de como, para que você entenda, interprete isso aqui direitinho, vamos fazer a interpretação, como que acontece o aquecimento global dado o agravamento do efeito estufa e a temperatura vai aquecendo. O teu livro, logo de início, deixa claro que, um pequeno exemplo, existem algumas estufas, ou seja, algumas plantas que são desenvolvidas em estufas. Como é que é isso, professor? Então, são desenvolvidas em vidraças para aquecer o ar interno para a planta. Então, a energia solar penetra, ultrapassa, obviamente, as vidraças, aquece o interior dessa estufa, mas o calor gerado ali na parte interna, ele é pouco liberado além dos limites da vidraça, ficando uma verdadeira estufa. Esse processo, o processo do aquecimento global, o efeito estufa que ocasiona o aquecimento global, é um processo semelhante. Como que acontece? Vamos destacar dois exemplos. Dióxido de carbono. Você é aluno do 6º ano. Dióxido de carbono. Quem provoca? Que ação humana provoca o dióxido de carbono? Libera o dióxido
de carbono, CO2. Ó, dióxido de carbono, CO2. Justamente a prática das queimadas que ocasionam o desmatamento e a fumaça propriamente dita, ali está contido, é o gases, CO2, dióxido de carbono, que é liberado para a atmosfera, ok? Esse dióxido de carbono ele vai estar também nas fumaças dos veículos, dos escapamentos, de automóveis, de motocicletas, de indústrias na atividade industrial, quando a chaminé das indústrias não tem o filtro, um processo de filtrar esses gases, então essa fumaça que contém dióxido de carbono vai para a atmosfera, ok? E lá na atmosfera, o dióxido de carbono com outros gases, que eu vou citar aqui também, como o tentai bem, FCs, clorofluorocarbono, clorofluorocarbonetos. Então, vai se somar as fumaças das chaminés da atividade industrial, que é o dióxido de carbono. A fumaça que é liberada, o dióxido de carbono, pela motocicletas, automóveis, né? E as queimadas também. Então, vai se somar na atmosfera por exemplo, esse outro aqui que é altamente nocivo, o clorofluorocarbono, clorofluorocarbonetos. De onde provém esses gases, os clorofluorocarbonetos? Da indústria de ar-condicionado, refrigeração de ar. Ar-condicionado das geladeiras, centrais de ar de residencial, enfim, onde tiver refrigeração de ar, que é a indústria de refrigeração, ela libera na produção de ar-condicionado, libera esses gases nocivos à indústria que produz, ok? O clorofluorocarbono, estão chamados assim de clorofluorocarboneto. E como é que acontece? Vamos agora para a dinâmica das reações que acontecem na atmosfera do dióxido de carbono, dos clorofluorocarbonetos. Então, como é que acontece na prática? Os raios solares ultrapassam essa poluição que está lá na atmosfera, esses gases, aquece a superfície da Terra, aqui onde estamos, aquece. Então, num processo natural, as correntes de ar eleva essa radiação, essa temperatura gerada pela radiação solar, eleva para cima, para a atmosfera, para que aqui fique tranquilo, a temperatura aqui fique adequada, ok? As correntes de ar se encarregam disso. Mas só que lá na atmosfera, tanto o dióxido de carbono como os gases da indústria de refrigeração, clorofluorocarbonetos, já impedem que esse calor gerado aqui na superfície da Terra, pela radiação solar, impede que ele ultrapasse camadas mais elevadas da atmosfera. E aqui vai ficando uma verdadeira estufa. Esse é o processo de explicação do efeito estufa. E o que é que vai ocasionar? Aquecimento global. Aquecimento global do nosso planeta Terra, ok? Então você vai estar vendo todo esse infógrafo, você tem mais oportunidade, tem mais tempo em casa, você está vendo aí, ó, as fumaças, a forma com que a ilustração mostra aqui no infógrafo, os raios solares aquecem a superfície da Terra, existe uma barreira normal causada pelo dióxido de carbono e os clorofluorocarbonetos, que impede que esse calor gerado pela radiação solar que vá mais para camadas mais elevadas da atmosfera. Impede. Então, um verdadeiro escudo. E o que acontece é que vai aquecendo e aí é chamado de efeito estufa, que vai ocasionar o aquecimento global. Aquecimento global. O que é que pode acontecer ou está acontecendo em função do aquecimento global? As temperaturas médias do globo terrestre estão aumentando. Então, o que vai ocasionar é o desajuste nos climas da Terra, nos microclimas, nos climas padrões da Terra. Veja bem, pessoal, nós temos
A geografia coloca para a gente, e nós temos, com relação ao aquecimento do planeta Terra, as zonas térmicas da Terra, bem padronizadas. No centro da Terra, entre os trópicos, recebe mais energia solar, mais calor, a área tropical. Então, quando você se afasta da área tropical, tanto para o norte como para o sul, chamamos de zonas temperadas. Então, são as zonas climáticas da Terra. Quando você sai da zona temperada, que vai para o extremo norte do planeta Terra, no hemisfério norte, como também você sai da zona temperada do hemisfério sul, que vai para o extremo sul, então as temperaturas vão ficando mais frias, extremamente frias. E o aquecimento global, o que vai ocasionar, ou já está ocasionando, é o desajuste nos climas da Terra. Tá certo, pessoal? Na próxima videoaula a gente continua. Forte abraço a todos. Vamos estudar, e tirar